bom dia a você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão. Dentro de alguns instantes teremos início à 25ª sessão extraordinária aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Em pauta na ordem do dia, 4 projetos de lei. O primeiro projeto que institui a contribuição para o Conselho de Serviço de Iluminação Pública, o CIP. O segundo projeto do prefeito municipal, que institui o sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte coletivo de passageiros em Cubatão. Terceiro projeto de lei, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil do município de Cubatão e dá outras providências. O quarto projeto de lei, que estabelece nos termos do artigo 105 a compensação de créditos inscritos na dívida ativa da natureza tributária ou de outra natureza em precatórios no município de Cubatão. Lembrando a você que não puder comparecer no plenário da Câmara Municipal de Cubatão, poderá nos acompanhar pelo canal 9 da NET ou pelos nossos canais nas redes sociais TV Câmara Cubatão. Até mais!
Rafael. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 2379/2017, projeto de lei complementar número 115/2017, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo Prefeito Municipal, projeto de lei complementar que institui a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. Em sua mensagem explicativa, às folhas 9 e 11, o autor da propositura assevera que a Emenda Constitucional número 39, de 19 de dezembro de 2002, acrescentou o artigo 149-A à Constituição Federal, assim dispondo em seu artigo 1º. Artigo 1º. A Constituição Federal passa a vigorar acrescida o seguinte artigo 149-A. Artigo 149-A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio de serviços de iluminação pública, observado disposto no artigo 150, 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput da fatura do consumo de energia elétrica. A ampla maioria dos municípios brasileiros já possui contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública. Com a presente proposta, adotando a princípios constitucionais, é possível eleger como contribuintes os consumidores de energia elétrica, bem como calcular a base de cálculo conforme as características dos diversos tipos de consumidor, sejam eles residenciais, comerciais, prestadores de serviços ou industriais, respeitando-se, vale dizer, a capacidade contributiva dos sujeitos passivos. A CIP, Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, é um tributo de caráter sui generis que não se confunde com imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. A receita da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no município de Cubatão será utilizada para custear as despesas com iluminação pública. O autor assevera ainda que os valores são suficientes para cobrir todas as despesas com a iluminação pública, ampliar o conceito de iluminação pública, já que na forma que se encontra hoje, praças e jardins e obras de artes não são contemplados, saindo de aproximadamente 10 mil para 11 mil pontos de iluminação, com uma arrecadação de aproximadamente 7 milhões por ano. Teremos um fracionamento de gasto de 60% para arcar com o consumo de energia, 20% com a manutenção do sistema e 20% para a ampliação do sistema público de iluminação. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo e está redigida em regulares formas. Vale ressaltar que o presente projeto de lei complementar propõe limites de contribuição escalonados,
de tal forma a onerar o quanto menos os contribuintes que fazem gestão de economia com seu consumo, o que caracteriza a razoabilidade e a proporcionalidade da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública prevista. Consigna-se também que, na análise das contas do Poder Executivo relativa ao exercício de 2014, foi motivo de expresso apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo o fato de que o município de Cubatão ainda não havia assumido os ativos da iluminação pública, descumprindo a determinação contida na Resolução 414 de 2010 e posteriores da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, devidamente mantido pelo colendo plenário dessa Casa, na 37ª sessão ordinária, realizada em 17 de outubro de 2017. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico, legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente, Érica Versosa Nunes, vice-presidente, Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Wilson Pio dos Reis, presidente, Ivan da Silva, vice-presidente, Joemerson Alves de Souza, membro. Comissão de Obras e Serviço, Jair Ferreira Lucas, presidente, Laelcio Batista dos Santos, vice-presidente, Aguinaldo Alves de Araújo, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação de projeto de lei complementar, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 19 e anexo. Questão de ordem, senhor presidente. Só para registrar a presença do vereador Doda. Registrar a presença do vereador Doda, ex-vereador Alemão e ex-vereador Bigode também. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 19 e anexo. Em discussão, com a palavra, vereador Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora Érica Versosa, gostaria aqui de antecipar meu voto favorável, senhor presidente. E muito se discutiu com a questão da COSIP. Aos longos, acredito que 7 a 8 meses, vereador Sérgio, a gente vem discutindo esse projeto, diferentemente de outrora, vereador Ivan Delbrando, que realmente foi colocado de uma forma sem discussão, sem falar. E o que mais vale ressaltar aqui, diferentemente de outros projetos, é o artigo 12º, incisos 1º e 2º, que fica criado o Fundo Municipal de Iluminação Pública, FUMIP, de natureza contábil, administrado pela Secretaria Municipal de Obras ou outra a ser designada por decreto do Poder Executivo, destinado exclusivamente ao custeio, manutenção e ampliação do serviço de iluminação pública. Inciso 1º, para o Fundo Municipal de Iluminação Pública, FUMIP, vinculado exclusivamente ao custeio, o serviço de iluminação pública, deverão ser destinados todos os recursos arrecadados com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Então, vereadores, com isso, nós temos a clareza de todo o recurso oriundo da COSIP ser direcionado à iluminação pública. Vereador Sérgio, a gente fica até triste. Outrora eu votei sim contrário, em 2016. Não tem o menor problema, e falava lá, podem buscar nas redes sociais, em dezembro de 2016, que esse projeto deveria ser votado na nova administração.
E aqui estamos hoje votando, vereador Érica. Votando com clareza, com sabedoria, que todos aqui participaram da elaboração desse projeto, em discussão com o secretário de Obras, secretário de Finanças, em todos os quesitos. Sabiamente, hoje o governo coloca, e há necessidade. Qual o vereador aqui que nunca teve uma solicitação de pedido, de requerimento, de indicação na questão de iluminação? E como fazer? Se hoje nós estamos com uma liminar. Uma liminar que a CPFL faz meia boca, que até então ela não tem a obrigatoriedade mais de fazer o serviço de manutenção. Nós temos uma única vertente aqui, ou vota ou não vota. E se não votar, ficaremos às escuras, sim. Essa é a realidade. É difícil o momento, ainda mais o momento que passamos político no nosso país, é verdade. Mas há de se convir que o nosso município não pode ser também penalizado por isso. Sei que é difícil para todos os pares aqui fazer essa votação. Sei, como para mim também é. Mas nós temos que entender que nós temos que dar passo. O vereador Rafael coloca muito bem aqui, sabiamente, que é um governo reformista. E é difícil participar disso. Quando se faz tamanhas reformas, maioria delas impopulares, coloca-se um projeto político, coloca-se uma vida pública em jogo, presidente. O desgaste é muito grande. Mas aí nós temos que pesar o seguinte: o que queremos, o que deixaremos para a nossa cidade? Sofreremos sempre com a questão de Cubatão, é sempre a cidade da poluição, é sempre o patinho feio. Cubatão nunca pode nada, tem que ser sempre cedido, sempre doado. Nós também temos que assumir a responsabilidade nesse momento de fazer um voto consciente para o futuro. O que nós deixaremos? Aí eu lembro de uma passagem, de um momento aqui da fala do vereador Wilson Pio, que coloca que o governo hoje não é um governo de momento pensando só na reeleição, é de futuro, vereador. Então, por isso que aqui, mais uma vez, eu reitero meu voto favorável. É só, senhor presidente. Palavra, presidente. Continua a discussão. Palavra. Primeiramente com a palavra o vereador Ivan, após o vereador Jair do Bar. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Érica, já quero aqui, presidente, antecipar o meu voto favorável. E, primeiro, como aqui foi falado, vereadores, pelo vereador, acabou de falar o vereador Rochinho, justamente a questão da necessidade, vereador Rochinho. Tecnicamente falando, todo o parque de iluminação, isso é feito estudo. Para os inteligentes, que basta procurar saber a real, para procurar saber a real mesmo, vereador Wilson Pio, o parque de iluminação, presidente, está comprometido. Quantas são as demandas, vereador Wilson Pio, de solicitação aqui de troca de lâmpadas queimadas, lâmpadas apagadas, problema nas fiações, e lamentavelmente, como aqui foi pontuado, vereador Rochinho, justamente a questão da CPFL hoje, vereador Marcinho, trabalhar com uma liminar, que a qualquer momento não vai fazer mais nada, não vai defender mais nada, não vai trocar mais nada, e que já foi falado. Em 2014, quando este projeto veio para esta casa, a minha preocupação, vereador Marcinho e demais pares, era justamente, vereadora Érica, na questão do fundo específico. Para onde iria este dinheiro? Hoje, diferentemente, nós temos um fundo específico, onde nós poderemos sim acompanhar e onde aqui, vereador Marcinho, deixar claro para a população que está nos assistindo, justamente que terá um telefone, uma linha direta, vereador Wilson Pio, onde será 24 horas um plantão, onde você poderá solicitar a troca da lâmpada na sua rua. Porque foi discutido, conversamos com o pessoal do Conseg, conversamos com o pessoal da segurança, e justamente a reclamação é essa, são muitas ruas. Por isso que eu disse, tecnicamente, vereador Kleber, a questão do parque de iluminação está totalmente comprometido, e não é de agora. E como eu aqui falei, para deixar bem claro, em 2014, quando se apresentou, o único problema,
e foi o motivo da minha votação contrária na época, até porque conversei junto com o pessoal do executivo da época para onde queria o dinheiro. O dinheiro simplesmente ele iria para o Tesouro, e sendo que a gente não teria, na verdade, vereador Kleber, como controlar, não teria a garantia de fazer as trocas das lâmpadas. Em 2016, esse projeto veio alinhado justamente com um fundo específico e da maneira que volta agora. Então, por isso, eu justifico o meu voto e voto tranquilo, presidente. Até porque, como eu tenho falado aqui, só nós aqui sabemos a quantidade de reclamações e de requerimentos aqui, nobres vereadores, que a gente recebe, vereador Rochinho, como Vossa Excelência aqui pontuou. Como Vossa Excelência aqui pontuou muito bem. Então, é por este motivo, justamente pela extrema necessidade, vereador Rafael, porque a cidade, como aqui eu tenho falado, já não aguenta mais essa situação. Lamentavelmente, existe essa questão que são muitas as reclamações, vereador Wilson Pio. Está na escuridão total, o parque está comprometido. O parque de iluminação da cidade está comprometido. Então, é simples. Basta ir na CPFL, basta ir na prefeitura e você vai ver, vereador Alemão, que há necessidade sim deste projeto. Então, meu voto é favorável e, lamentavelmente, a gente tem que respeitar a democracia. Voto favorável. Continua em discussão, em votação. Em votação, vereador. Coloquei em votação com a palavra. Vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora Érica Versosa, eu quero também antecipar com tranquilidade meu voto favorável ao COCIP. Por um simples motivo, vereador Rochinho, como o senhor já colocou, nós sabemos que, primeiro, legalmente é responsabilidade do município, desde 2010. Em segundo lugar, já é apontamento contínuo do Tribunal de Contas a não efetividade e não conclusão de um projeto sobre esse. Senhor presidente, garante minha fala, por gentileza, na galeria. Solicito ao plenário que, quando o vereador estiver se pronunciando, por favor, respeitem a palavra dele. E por que eu tenho tranquilidade para falar sobre isso, vereador Ivan? Como foi alegado pela tribuna, que Vossa Excelência mora num bairro que não paga e não vai pagar a taxa. Eu moro num bairro urbanizado, um bairro que há muitos anos contribui com o IPTU e hoje vai contribuir com isso. Mas por que eu tenho tranquilidade de discursar e apoiar a contribuição de iluminação pública? Porque nós sabemos que quando o recurso, vereadora Érica, é finito, quando existe um arroxo nas finanças públicas, nós sabemos que o gestor fica numa situação complicada. Ou ele começa a diminuir investimentos na saúde, na educação, que é a nossa prioridade constitucional, ou ele deixa a cidade iluminada. Nós sabemos dessa dificuldade que existe hoje para o gestor. Existem políticas que eu tenho certeza e colaboro e entendo que tem que ser universalmente paga pelo Estado, como a saúde plena, a educação para todos, a inclusão, só que a municipalidade, nesse momento, tem que ser o braço do Estado. Nós precisamos, sim, votar, nós precisamos, sim, instituir essa cobrança para que a cidade não fique nas escuras. Nós sabemos da necessidade, sabemos do desemprego da cidade. Se você me perguntasse hoje, qualquer um perguntasse, vereador, você é a favor da contribuição? Não, eu não sou a favor. Mas se mudasse a pergunta, é necessário? Sim, é necessário. Agora, as pessoas costumam usar pequenas coisas como trampolim político. A responsabilidade de uma cidade destruída não é dessa Câmara Municipal. Nós sabemos que muitas pessoas que hoje estão na rede social tripudiando da Câmara Municipal, dos vereadores que estão legislando hoje, são pessoas que se beneficiaram de toda a desgraça da nossa população. Se locupletaram do dinheiro público, ajudaram nas invasões, no crescimento desordenado da cidade, e hoje nós estamos aqui, como o vereador Rochinho falou, numa forma reformista para resolver o problema. Nunca vou me furtar de discutir com a população a necessidade de resolver o problema. Seria uma covardia não subir aqui hoje e discutir o assunto. Deixar a população se manifestar, todo mundo tem direito a se manifestar, mas a responsabilidade de resolver o problema é nossa. É nossa. E nós temos que resolver o problema, e a população
tem hoje, por uma força legal, que tem que ser o braço do Estado. Então, assim, volto a falar, senhor presidente. Continua em votação. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei complementar. O próximo item da pauta é o processo número 2380/2017, projeto de lei número 116/2017, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Defesa do Consumidor, de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, de Obras e Serviços Públicos e de Transporte e Mobilidade Urbana. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, projeto de lei que altera e revoga dispositivos de lei número 3.575, de 20 de março de 2013, que instituiu o sistema de bilhetagem eletrônico nos serviços de transporte coletivo de passageiros por ônibus, no município de Cubatão, e altera dispositivo de lei 2.940, de 24 de agosto de 2004, que dispõe sobre a atividade de motorista de ônibus coletivo de transporte em linhas municipais e da outras providências. Estas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 8 e 9 encontra-se o parecer da douta assessoria jurídica da Casa que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, ao qual informa, em síntese, que as alterações de revogações que se pretende realizar na Lei 3.575, de 20 de março de 2013, que instituiu o sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público municipal, e na Lei 2.940, de 24 de agosto de 2004, que dispõe sobre a atividade de motorista de ônibus coletivo de transporte em linhas municipais, tem a finalidade de tornar facultativa a figura do cobrador de ônibus. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo e, salvo o melhor juízo, trata de assunto de interesse local, conforme dispõe o artigo 30(1) da Constituição da República e artigo 18(1) da Lei Orgânica Municipal. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, conforme entendimento da douta assessoria jurídica da Casa, não se vislumbra óbvia a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo e seu nosso parecer, Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente, Érica Versosa Nunes, vice-presidente, Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão de Defesa do Consumidor, Sérgio Augusto Santana, presidente, Ricardo de Oliveira, vice-presidente, Wilson Pio dos Reis, membro. Comissão de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, Ivan da Silva, presidente, Laelso Batista, vice-presidente, Rafael de Souza, com restrição, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Jair Ferreira Lucas, presidente, Laelso Batista Santos, vice-presidente, Aguinaldo Alves de Araújo, membro. Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, Fábio Alves Moreira, presidente, Joemerson Alves de Souza, vice-presidente, Jair Ferreira Lucas, membro. Conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 43 do Regimento Interno, solicito que o vereador Rafael de Souza Vilar, membro da Comissão de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, declare e justifique em plenário a restrição feita. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, só para justificar a minha restrição no processo, por várias sessões eu já exaustivamente disse que era contra a faculdade da empresa que viesse em continuar com o cobrador ou demiti-los. Tenho certeza que
a profissão, infelizmente, vai ser extinta na nossa cidade. Então, declaro meu voto contrário ao projeto. Em discussão, o parecer. Em votação, com a palavra, vereador Rafael Tucla. Senhor presidente, nobres pares, senhora vereadora, só para concluir o meu raciocínio, vereador Sérgio, sobre a questão da iluminação pública, eu tenho certeza que quando a cidade fica às escuras, se essa taxa não for cobrada, o gestor vai ter que tirar recursos da educação e da saúde. E eu não acho justo. Nós somos uma cidade que paga o menor IPTU da região. Então, acho que todos, no momento de crise, têm que compartilhar e têm que ajudar a cidade. Todos. É um esforço de todos, hoje. Todos estamos nos esforçando. Então, para mim, não tem problema nenhum em votar na CIP. E eu gostaria de pedir o voto de todos os vereadores para esse projeto, que nós precisamos. Não podemos ter uma cidade às escuras. Com certeza, uma cidade bem iluminada pode salvar vidas. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em votação o parecer. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando. Vereador Rafael, voto favorável, contrário ao parecer. 2 votos contrários ao parecer. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ricardo Queixão. Gostaria que o Vossa Excelência constasse plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 5º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 5º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando 2 votos contrários. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 2400/2017, projeto de lei número 117/2017, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação, de Segurança Pública, de Meio Ambiente e Proteção de Bem-Estar da Vida Animal e de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil no município de Cubatão, Fundec, e dá outras providências. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 10 encontra-se o parecer da douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera que visa obter autorização deste Legislativo para a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil, com vistas a possibilitar que este setor da administração municipal possa cada vez mais se aprimorar e modernizar, contribuindo desta forma para a melhoria de qualidade de vida de nossos munícipes. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo. Está redigida em regulares formas. Assim, nos aspectos que cabem a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2017. Comissão Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente. Érica Versosa Nunes, vice-presidente. Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão Segurança Pública, Aguinaldo Alves de Araújo, presidente. Márcio Silva Nascimento, vice-presidente. Anderson Delano Andrade, membro. Comissão Meio Ambiente e Proteção ao Bem-Estar da Vida Animal. Anderson Delano Andrade, presidente. Antônio Vieira da Silva, vice-presidente. Márcio Silva Nascimento, membro. Comissão de Defesa e Cidadania dos Direitos Humanos. Wilson Pio dos Reis, presidente.
Anderson Delana Andrade, vice-presidente. Fábio Alves Moreira, membro. Em discussão ou parecer? Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Sérgio. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1º ao 11. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 11. Em discussão, em votação, com a palavra, vereador Toninho Vieira. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui parabenizar o prefeito municipal de estar criando esse fundo para a Condec. Haja vista que Cubatão ainda não está preparado para qualquer catástrofe que houver na nossa cidade. É um preço que nós estamos pagando por não ter um desenvolvimento, um crescimento com planejamento. Fico muito feliz por isso. Eu que trabalhei muito tempo, muitos anos no polo industrial, sei dos problemas que há no polo industrial. Acho que o melhor momento é esse fundo que está sendo criado para a Condec, para ter uma estrutura melhor, medições, vários tipos de medições de gases, que nós haja vista que já houve vazamentos aí, e a Condec tem que fazer uma parceria, tem que estar trabalhando paralelamente, junto com a CETESB. Parabéns ao prefeito, porque esse projeto de lei, ele fará com que a Condec terá uma estrutura digna para poder trabalhar, e os seus funcionários estão precisando. Só isso, senhor presidente. Continua em votação. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 2444/2017, projeto de lei número 119/2017, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura, exarada em conjunto pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. É de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, projeto de lei que estabelece nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, os requisitos para a compensação de créditos inscritos na dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do município de Cubatão, suas autarquias e fundações. Essas comissões, usando da prerrogativa prevista no artigo 49 do Regimento Interno, passam a exarar parecer em conjunto sobre a matéria. As folhas 8 e 9 encontra-se parecer da douta assessoria jurídica da Casa, que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa, onde se assevera que visa obter a autorização deste Legislativo para que possa o Executivo estabelecer os requisitos necessários para possibilitar a compensação de créditos inscritos na dívida ativa, sejam de natureza tributária ou de qualquer outro tipo, com precatórios do município de Cubatão ou de suas autarquias e fundações, consoante permitido pelos artigos 105 e 170, todos do ato das disposições transitórias da Constituição Federal. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Executivo, mas, para que mereça estar redigida em regulares formas, merece a apresentação de uma emenda e sua ementa, para que esta possa admitir a redação seguinte. Ementa. Estabelece nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil,
os requisitos para a compensação de créditos inscritos na dívida ativa da natureza tributária ou de outra natureza, como precatórios do município de Cubatão, suas autarquias e fundações e da outras providências. Com a alteração proposta nos aspectos que cabe a essas comissões, a análise, o técnico, jurídico e legal, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo o melhor juízo, esse é o nosso parecer. Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2017. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo de Oliveira, presidente. Érica Versosa Nunes, vice-presidente. Sérgio Augusto Santana, membro. Comissão Finanças e Orçamento, Wilson Pio dos Reis, presidente. Ivan da Silva, vice-presidente. Joemerson Alves de Souza, membro. Em discussão, o parecer. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, artigo por artigo, para apreciação em primeira discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo. Gostaria de consultar o plenário para que Vossa Excelência apreciasse o projeto do artigo 1º ao 7º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme deliberação do plenário. Artigo 1º ao 7º. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em primeira discussão com emenda o presente projeto de lei. Nos termos do artigo 108 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência convoca sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 2379/2017, projeto de lei complementar número 115/2017, de autoria do prefeito municipal, que institui a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. O processo número 2380/2017, projeto de lei número 116/2017, de autoria do prefeito municipal, que altera e revoga dispositivos da lei número 3.575, de 20 de março de 2013, que institui o sistema de bilhetagem eletrônica no serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de Cubatão e altera dispositivos da lei número 2.940, de 24 de agosto de 2004, que dispõe sobre a atividade de motorista de ônibus coletivo de transporte em linhas municipais e da outras providências. O processo número 2400/2017, projeto de lei número 117/2017, de autoria do prefeito municipal, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil do município de Cubatão, Fundec, e da outras providências, e o processo número 2444/2017, projeto de lei número 119/2017, de autoria do prefeito municipal, que estabelece, nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, os requisitos para a compensação de créditos inscritos na dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios do município de Cubatão, suas autarquias e fundações e da outras providências. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Nos termos da convocação, passamos à ordem do dia.
O primeiro item da pauta é o processo número 2379/2017, projeto de lei complementar número 115/2017, autoria prefeito municipal. Esta presidência esclarece ao plenário que, conforme disposto no artigo 46 da Lei Orgânica do Município, para aprovação de projeto de lei complementar, é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 8 votos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei complementar, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Institui a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, CIP, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei complementar. O próximo item da pauta é o processo número 2380/2017, projeto de lei número 116/2017, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Altera e revoga dispositivos de lei número 3.575, de 20 de março de 2013, que institui sistema de bilhetagem eletrônica do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus, no município de Cubatão, e altera dispositivo da Lei 2.940, de 24 de agosto de 2004, que dispõe sobre a atividade de motorista de ônibus coletivo de transporte em linhas municipais e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado, registrando um voto contrário. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 2400/2017, projeto de lei número 117/2017, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Cria o Fundo Municipal de Defesa Civil do município de Cubatão, Fundec, e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 2444/2017, projeto de lei número 119/2017, autoria prefeito municipal. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Estabelece, nos termos do artigo 105 do ato das disposições transitórias da Constituição da República Federativa do Brasil, os requisitos para a compensação de créditos inscritos na dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza, com precatórios no município de Cubatão, suas autarquias e fundações e da outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Bom, terminou agora há pouco a 25ª sessão extraordinária aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Eu falo agora nesse exato momento com o vereador Rochinho, do PMDB, que foi um dos que votou no projetos importantes para as cidades, né, vereador? Sim, com certeza, Mike. A gente vota aí 2 projetos, no totalidade de 4 votados hoje, mas 2 projetos de suma importância, que é a taxa de iluminação pública, o COSIP, e também a questão dos cobradores, né? A questão da bilhetagem eletrônica para o município de Cubatão. O senhor tem acompanhado a questão da cidade, questão de iluminação e tudo mais, é preciso mesmo, né, vereador? Não tem como fugir desse momento. Haja vista que isso é uma lei federal desde 2010 e a cidade de Cubatão, dentro das 9 cidades da região, era a única que não tinha a taxa de iluminação pública. Agora o governo, sabiamente, mandou no momento. A gente entende que o momento é complicado, que o país enfrenta, que a cidade enfrenta, mas não temos como fugir. A taxa de iluminação pública ela é muito importante, até mesmo para a questão de segurança, para a questão até de beleza da nossa cidade. Haja vista que nós temos várias ruas escuras. Vereador, obrigado e um excelente dia. Obrigado, Maicon. Prazer estar participando aqui da TV Câmara com toda essa equipe maravilhosa. Obrigado. Bom, ficamos por aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na nossa programação da TV Câmara Cubatão. E até mais.